Fala galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo aí falando sobre volume de prisma. Bom, a questão ela fala o seguinte, ó. Um navio da Marinha Brasileira, ele utiliza em sua praça de máquinas uma peça de aço maciça com a forma de um paralelepípedo retangular de dimensões A, B e C. Tranquilo? Então essas são as dimensões do nosso paralelepípedo. E aí ele falou o seguinte: essa peça ela é transpassada por um furo hexagonal, como mostra a figura abaixo. Então, esse furo forma um prisma de base hexagonal, tranquilo? Aí ele fala, sabendo que A mede 14 decímetros, B mede 15 raiz de 3 decímetros e C 10 raiz de 3 decímetros, e que o perímetro da seção transversal, ou seja, o perímetro desse hexágono é exatamente 24 decímetros, pode-se dizer que o volume da peça é. Bom, primeira coisa, para a gente encontrar o volume dessa peça, a gente tem que pensar no seguinte: esse bloco ele tem um furo, então a gente pode enxergar da seguinte forma: o volume total ele poderá ser encontrado como o volume desse paralelepípedo, ok? Menos, ou seja, retirando o volume desse prisma de base hexagonal. Vou chamar de V de H, tranquilo? Então essa diferença entre esses dois volumes vai nos fornecer o volume da nossa peça aí, tá bom? Bom, aí vamos para o primeiro ponto de partida, encontrar então o volume desse prisma. Vale observar que o volume de todo prisma nada mais é, aliás, de todo paralelepípedo, nada mais é do que o produto das suas três dimensões, A, B e C. Diz pra gente então que A vale 14, disse pra gente que B mede 15 raiz de 3 e disse pra gente que o C mede 10 raiz de 3, ok? Bom, aí aqui vale vocês enxergarem que raiz de 3 vezes raiz de 3, esse produtozinho aqui, nada mais é do que raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. E raiz de 9, portanto, é 3. Nosso produto se resume então a volume do prisma é igual a 14 vezes 15 vezes 3. Portanto, o volume do nosso prisma, ou paralelepípedo aí, 14 vezes 15 vezes 3, nada mais é do que 6.300 decímetros cúbicos. Esse é o volume que a gente tinha que descobrir, um deles, né? Então agora a gente vai para a segunda parte do problema, que vai ser descobrir aí quanto que vale o volume desse prisma de base hexagonal, ok? Aí a gente tem que pensar no seguinte detalhe, galera. Esse prisma de base hexagonal, qual foi a informação que o exercício deu para a gente? O exercício ele falou exatamente o seguinte, presta atenção, 24 decímetros, ok? Vai ser o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Trata-se então de um hexágono regular. Então ele tem 6 lados. Se ele tem 6 lados, cada um deles vai ter que medir exatamente 4 decímetros. Ok? Então vamos lá para o nosso segundo ponto. Volume do nosso prisma de base hexagonal, ou seja, volume de todo o prisma, área da base vezes a altura. Bom, então nossa missão agora é encontrarmos a área da base. Área da base, área do hexágono, como a gente já viu aí anteriormente, a gente pode pensar nisso daqui, né, como um triângulo equilátero, beleza? Esse triângulozinho aqui. Então a gente vai ter 6 triângulos equiláteros aí dentro. Então a área de um triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, perfeito? Bom, então vamos lá. Então a nossa área da base vai ficar da seguinte forma: 6 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então a nossa área da base vai ficar, posso simplificar ali, né? Então vai ficar 6, 4 ao quadrado com o 4 da base, some, tranquilo? Então fica 1, vezes raiz de 3. Então a nossa área da base vai ficar 24 raiz de 3 decímetros quadrados. Bom, mas o que eu quero não é a área da base, o que eu quero é o volume. Então, o volume do nosso prisma de base hexagonal, área da base, que a gente já sabe, 24 raiz de 3
vezes a altura, ok? Ou seja, quanto que mede a altura do prisma de base hexagonal? B. E quanto que mede B? 15 raiz de 3, ok? 24 vezes 15 raiz de 3. Então, o nosso volume do prisma de base hexagonal, utilizando o mesmo princípio que nós fizemos aqui em cima com as raízes, ok? Ou seja, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá a nossa raiz de 9. Raiz de 9 nada mais é do que o 3. Então, a gente vai ficar com 24 vezes 15 vezes 3. Então, o nosso volume aí do nosso prisma de base hexagonal vai ser exatamente 1080 decímetros cúbicos, ok? Bom, aí agora a gente vai para a parte final do problema, ok? Que era exatamente encontrar o volume do nosso sólido. Então, o volume total aí vai ser exatamente o que? O nosso 6.300, né? O volume do prisma, ou do paralelepípedo, né? 6.300 menos 1.080. Portanto, o nosso volume total vai ser de 5.220 decímetros cúbicos. Portanto, resposta correta, letra E, nosso volume é superior a 5.000 decímetros cúbicos. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Até o próximo.